direto dos estúdios da TV Rica. Oferecimento Efatá, teologia e capacitação pessoal. Começa agora Na Mesa Podcast, com Cristiano Miranda e nosso amigo Jefão. Hoje na mesa direto dos Estados Unidos, o super convidado Joseph Matera. Fala galera, estamos começando mais um programa Na Mesa Podcast depois de um longo inverno. Estamos aqui há longo inverno, ó. Muito tempo, muito né? Tempo, 6 meses. E a galera, eu achei interessante que toda essa apresentação não envolveu a nossa convidada também. Pois é, então. Então vamos fazer um ou para ela também. E também a nossa convidada Paula Bila. E aí, pessoal? Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos retornando depois de algum tempo e retornando com toda a força. Nós estamos recebendo aqui o bispo Joseph Matera, direto dos Estados Unidos. Ele mora em Nova York, é um apóstolo de nações, tem mentoreado muitos homens de negócio e pastores ao redor do mundo. Autor, consultor, teólogo e fundador da Igreja Ressurreição. Tem liderado várias organizações e é autor de 13 livros, vários deles best-sellers, e eu particularmente li um sobre a bênção geracional, que inclusive foi motivo de estudo, de pregação aqui na igreja, foi incrível. E nós tivemos ontem um culto espetacular com a mensagem dele sobre esse livro, que até vale a pena que você que não teve a oportunidade de acompanhar, de nos assistir no YouTube, no canal da TV Rica, tem lá a mensagem de ontem do bispo Joseph Matera. Ele é casado com a Joyce e sua esposa e tem um filho mais velho que é o Jason, que é jornalista em Nova York, né? E, enfim, e nós vamos ter um tempo incrível com ele hoje. Vamos ter a oportunidade de passar os próximos dias juntos. E qual é a sua expectativa? A minha expectativa é que eu entenda, né? Porque hoje vai ser meio em português, meio em inglês. E aí eu já não falo muito português direito. Ainda ter que fazer em inglês, aí fica um pouco mais difícil, né? Mas eu fiquei muito feliz porque o bispo já produziu um grande milagre. Você estava afastado dos caminhos do Senhor e ontem você estava no culto. Estava no culto ontem. Eu já estou me reconciliando, entendeu? Your first miracle, because he was far from Jesus and yesterday he was in the service. He's kidding. He's kidding. Yeah, it's a big miracle. É isso aí. Mas eu tenho uma pessoa falando no meu ouvido aqui, me contando o que vocês estão falando em inglês, entendeu? Muito obrigado. O que ela te falou? Agora não falou nada. Bishop, muito thank obrigado, you. Bispo, First of all, thank you to be with us here. E and that's a uma big grande blessing for us to receive you, to learn from you o Senhor aqui during conosco these para nos days. ensinar, And I'd like to start nos avançar. E eu asking you gostaria to de tell começar more about your perguntando life, mais about sobre a sua your life in vida, the sobre a kingdom, vida no your reino vision, apostólico. your O Senhor experience pode with the apostolic dividir vision. conosco Can um you pouco share da sua something vida? with us about this? Eu conheci Cristo aos 19 anos de idade e eu e a minha esposa nos casamos e usamos o dinheiro do nosso casamento para ir para a União Soviética durante as Olimpíadas de 1980 para ensinar o Evangelho. E quando nós voltamos para os Estados Unidos, e alguns anos depois, em 1984, o nosso apóstolo nos enviou para começar uma igreja na cidade de Nova York. E nós vimos uma comunidade transformada de 10 a 12 anos. E era uma comunidade que estava repleta de gangues e violência e crime. E desde o início, você já tinha essa visão apostólica que tem hoje. Eu não tinha uma visão apostólica. Eu só lia o Novo Testamento e eu fazia o que eu via que Paulo tinha feito. Eu acredito que nós estamos muito longe de ter essa realidade, dessa visão apostólica que parece para você ser tão natural. Na verdade, eu só lia o Novo Testamento, principalmente os Atos dos Apóstolos, e eu simplesmente fazia o que eu lia. E eu
conheci líderes importantes da igreja e a partir do meio dos anos 80 comecei a fazer parte da rede apostólica com John Kelly em 1989 e ele até hoje é meu pai espiritual. E aí em 1999 nós começamos a nossa própria rede. É chamada a Coalizão da Aliança de Cristo e é uma coalizão muito importante, muito poderosa. E depois, em 2014, nós criamos então a Coalizão Nacional de Líderes Apostólicos e temos inúmeros líderes por todo o país. E ela tem agora, então, quase 10 anos já. O senhor pode falar mais perto do microfone, por favor? Sure. Claro. Thank you. So we started the United States Coalition of Apostolic Leaders. E essa coalizão é criada em cima de 4 R's. O primeiro é restaurar a Igreja de Cristo como nos tempos de Cristo e seus apóstolos. O segundo R é reconciliar os líderes étnicos e suas comunidades. O terceiro R é reavivar as comunidades. E o quarto R é a reafirmação do reino de Deus. Então, tudo que nós fazemos na nossa igreja é relacionado a um desses R's. A minha função é, com o primeiro R, o meu maior foco é restaurar a igreja como na época de Cristo e seus apóstolos. Então, eu trabalho com muitos líderes no mundo inteiro e tento restaurar como a igreja era levada por Cristo e seus apóstolos para os dias de hoje. E nós plantamos a nossa primeira igreja há 39 anos atrás. Temos 3 campos que trabalham juntos, mas temos muitas outras igrejas que, apesar de não conectadas, trabalham da mesma forma, que é o que Deus pede, e eu prefiro fazer isso do que qualquer outra coisa na minha vida. Eu estive com o senhor na primeira reunião com líderes em São Paulo e a gente pôde ouvir sobre o mundo apostólico. Muitas vezes, alguns erros que a gente comete nas igrejas em relação, por exemplo, ao título de apóstolo, e porque muitas vezes a gente acha que nós não fazemos um trabalho apostólico quando não temos alguém na igreja com o título de apóstolo. Mas, como o senhor disse, muitas vezes os bispos e os pastores estão fazendo o serviço do apóstolo. E, independente do título ou não, esse trabalho precisa ser feito. Se o senhor puder esclarecer mais para a gente o que é ser um apóstolo ou o título de apóstolo e o que isso significa para a igreja. O senhor pode nos esclarecer mais sobre essa denominação? Claro, nos Estados Unidos, a maioria das pessoas que usam o título de apóstolo não são realmente apóstolos. E a maioria que servem a Deus como seus apóstolos não usam esse título. E muitos são bispos ou pastores, mas o que é importante é o trabalho que é feito. Por exemplo, Paulo nunca se apresentou como apóstolo Paulo. Ele dizia que ele era um apóstolo, mas ele não usava o título como parte do nome. Quando usamos o título acima do nome é porque a gente se sente inseguro e muitas vezes as pessoas querem mostrar algum tipo de poder sobre as outras pessoas, porque Jesus era chamado Jesus, não o apóstolo Jesus. Então é muito importante não abusar dos títulos e usar isso como uma forma de ganhar mais poder dentro da igreja. Você não precisa ser carismático ou pentecostal, ou você não precisa nem falar em línguas. Descrevemos como um líder de missões que multiplica o reino de Deus, que sabem trabalhar com times. Eles não fazem todo o trabalho sozinhos. Eles trabalham com
os diáconos, com os pastores. Então, nós podemos ter até igrejas que não são igrejas carismáticas, mas que estão fazendo um trabalho nessa área. E no Novo Testamento, nós podemos ver que Paulo diz que existem grandes maravilhas e sinais que mostram o que é ser um apóstolo. Mas você pode estar se movendo na área das finanças e não na área carismática. Nós temos muitos líderes que não são carismáticos e muitas vezes eles dizem que não acreditam em profecias, mas eles ouvem a palavra de Deus. Então a gente tem que parar de muitas vezes ficar usando títulos e sim avançar no reino de Deus. E muitas vezes a gente vê muitos líderes que estão trabalhando de apóstolo sem nunca ter usado esse título. Então a gente precisa ter muito cuidado com os títulos e como estão sendo usados. Então nós precisamos ver o trabalho de Deus em todas as igrejas, independente das nomenclaturas que essas igrejas utilizam. That's amazing. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Sobre essa questão da nomenclatura, né, do cargo. Cargo não, né? É o do chamado apostólico. Eu quero que você fique bem à vontade, porque às vezes a sua dúvida é de quem está nos assistindo. Então, assim, ao invés de a gente ficar numa linguagem preocupado em como falar, eu acho que você expressa a linguagem de quem está assistindo. Pode falar a sua pergunta do jeito que você quiser, beleza? Você vê que eu voltei esse ano mais bonzinho com você. Comigo, né? Eu fiquei feliz. Mas a minha mãe me pediu para ser mais bonzinho com o Jafão. Obrigado, dona... Viu, Paula? A minha mãe me pediu para ser mais bonzinho com ele, que ela acha que eu corto muito ele. Então eu tô sendo mais... Manda um beijão para tia Claudete. Um beijo para minha mãe. Beijo, mãe. Mas assim, ele tava falando aqui sobre as pessoas não usarem o título de apóstolo, né? E é importante, então, não usar esse título, não se preocuparem em usar o título para não afastar as pessoas. E outra coisa, você acredita que essa barreira que a gente tem, né? A gente não, algumas pessoas têm com o apostólico, se dá também a muitas pessoas que usam e não são, né? Da mesma forma que tem apóstolos que são apóstolos e se denominam pastores, como a gente falou, eu acredito também tem muitos outros pastores, outras pessoas que não são apóstolos, mas se autodenominam apóstolos. Eu acredito que isso foi parte da resposta dele, né? Que a gente se preocupe mais com a função do que com o título. Jesus está fluindo mesmo. Jesus era chamado de Jesus. Eu, particularmente, prefiro que me chame de cristiano, de Cris, do que de apóstolo cristiano. Agora, eu acredito no título, só que não é o principal, né? Eu acho que a humildade, né, a característica do coração é mais importante do que a expressão de do que o nome. How you prefer that I call you? Joe, Joseph, Bishop? Bispo. Na igreja, quando eu vou me apresentar para alguém, eu não digo sou o bispo, eu simplesmente digo Joe ou Joseph. Mas as pessoas da igreja me chamam de bispo mais por respeito, mas não porque eu digo a eles para usarem esse título. Então eu vou usar o título de bispo. Então, bispo, eu gostaria de saber se todos os apóstolos são naturalmente pais espirituais. Você acredita nisso? Que todos os apóstolos se tornam pais espirituais, assim como Paulo foi de Timóteo? They become a spiritual fathers, like Paul with Timothy? Yes. Sim, existem alguns líderes no corpo de Cristo que são muito prolíferos em criar igrejas e trazer novos membros para as igrejas. E eles são apostólicos, sim, mas não necessariamente pais espirituais. Mas isso é mais uma exceção, é quase um desenho de empresa. Mas a chave é ser um pai ou mãe espiritual. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa.
quando li seu livro A Bênção Geracional, na diferença que faz em uma família de ter um pai que crê e em uma família que tem só a mãe que crê. Acredito ter lido que 85% das famílias em que o pai é cristão, os filhos se tornam cristãos. E somente 15% das famílias em que só a mãe é cristã, que os filhos então vão seguir o caminho da igreja. Você pode nos explicar um pouco mais dessa importância dos pais na família de espalhar esta palavra de Deus? Claro, quando Deus criou a família, Ele colocou o homem como o líder, e as pessoas concordando com isso ou não, na verdade isso é inato do homem ser o líder da família. Então, se esse pai não está seguindo o caminho do Senhor, ele vai levar essa família para longe do caminho do Senhor. Mas nós estamos falando de uma pessoa que realmente segue o reino de Deus. Nós não podemos ser hipócritas, não podemos ir na igreja no domingo e depois viver uma vida que não condiz com isso. Daí então, sim, a família também vai seguir o caminho de Cristo. Mas eu tenho visto trabalhos extraordinários de mães solteiras que fazem dentro das suas casas. Nós podemos ver, por exemplo, Timóteo, que foi criado na sua fé pela sua avó e pela sua mãe. Não é mencionado em Timóteo o seu pai. Então, é um pouco mais difícil, mas com certeza existem muitas maravilhas sendo feitas pelas mães. Como você mencionou ontem na ministração sobre Timóteo, isso pode ser feito, isso deve ser feito pelas mães solteiras, mas isso é um trabalho incrível. Mas é importante quando tem um homem na família, que esse homem entenda que ele tem obrigação de passar isso adiante, que esse pai é um modelo e que ele tem essa influência. Com certeza. E é aí que a igreja deve ajudar as mães solteiras, e a importância então de ter esse papel de indicar pais espirituais que possam trabalhar com esses filhos e tomar esse espaço de modelo na vida dessas crianças. E por isso que na Bíblia diz que devemos cuidar das viúvas e dos órfãos. Existem muitos órfãos na igreja que não têm a figura paterna e que precisam dessa figura do pai espiritual. Mas também existem muitos órfãos espirituais, porque eles têm o pai em casa, mas esse pai não funciona como este modelo cristão. Como muitas vezes falta esse modelo, apesar da presença do pai, a ministração de ontem, então, foi tão importante porque eu creio que foi um momento de cura para muitas dessas mulheres que sentiram que vão ter esse apoio dentro da igreja. Ontem, realmente, nós sentimos um ambiente de cura por toda a igreja, a partir do momento que essas mães sentiram esse apoio. E isso foi muito importante, inclusive para as avós também. A gente sentia isso pela igreja, para mostrar às famílias que é importante a presença do pai e da mãe. Ontem, no horário do almoço, nós estávamos discutindo sobre isso, como é importante construir famílias fortes. E que a igreja, como família de famílias, se construirmos famílias fortes, teremos uma igreja forte, e isso impacta a comunidade. E os pais ensinando aos filhos também como ser filhos. A gente também aprende a ser um bom filho, porque ensina exatamente isso. E eu tive a oportunidade de escrever 3 livros, e eu acredito que todo escritor sempre tem um livro seu favorito. Eu creio que
Você já escreveu 13 livros. E eu gostaria de saber qual é o seu livro favorito para você. Em relação à família, com certeza a bênção geracional é o livro mais importante que eu escrevi. Eu escrevi 6 livros relacionados ao reino de Deus, mas O Reino Dividido é o livro mais simples de se entender. Lembrando, gente, que O Reino Dividido foi publicado aqui pela editora Rica. Eu creio que esse livro é o meu livro mais vendido de todos os livros que falam sobre o reino de Deus. Agora, se a pessoa quiser um trabalho mais detalhado em relação ao reino de Deus, aí eu indico, então, A Revolução do Reino e O Despertar do Reino. E aí eu tenho mais 3 livros em relação ao reino. Um deles é 25 Coisas que Você Nunca Vai Ouvir na Igreja. O segundo, então, é A Amplitude do Reino de Deus. E o terceiro, então, é O Reino Dividido. Esses 3, então, o primeiro desses 6 livros, então, é Reinando nos Portões. E para a vida apostólica, o meu último livro, que se chama O Movimento Apostólico Global e o Progresso do Evangelho, foi lançado há pouco tempo e foi um dos mais vendidos na Amazon por quase 2 semanas. E os críticos dizem que é o livro mais detalhado sobre a vida apostólica. E em relação a discipulados, o meu livro mais importante é o livro chamado Os Princípios de Jesus. Ele dita 15 princípios que Jesus usou para trazer a grandeza da obra a Pedro. As pessoas acham que o meu melhor livro é esse, Os Princípios de Jesus. E também tem um livro de oração. E todos eles já estão em português? Não, eu tenho só esses 3 livros que já foram traduzidos para o português, que vocês têm aqui. Kingdom Revolution. A Revolução do Reino. Se vocês tiverem interesse, nós temos aqui também na igreja. E, Bispo, aqui nesse programa, nesse podcast, nós conversamos sobre vários tópicos. E ontem, por exemplo, nós estávamos falando sobre saúde e o senhor estava dividindo comigo muitas coisas em relação à sua saúde. E esse cara aqui do meu lado, nós temos muitas brigas já por causa do jeito que ele vive. E ele era muito, muito gordo e ele não fazia nada de exercício. E a gente sempre brigava por isso e eu falo que ele devia ser fã do CrossFit, mas ele não é. O senhor podia falar um pouco do seu exame muito melhor. E dividir com a gente? Mas, deixa eu falar pra você, o CrossFit que ele conhece é totalmente diferente do que o brasileiro aqui, né, mano? Lá é outro nível, né? Lá não tem esse negócio de ficar correndo na rua com bola. Lá o CrossFit nos Estados Unidos é treinamento militar dos caras. Aí chega aqui, vocês ficam pulando corda e correndo na rua com bola. E não pega peso. A gente pode entrar nessa discussão. Eu acho que a gente podia fazer, até fica a dica aí, ó, de um podcast, um tema. Musculação versus CrossFit. Tá. Se a gente for falar de musculação versus CrossFit, para você que está me assistindo, eu acredito que a musculação seja o esporte do antigo pacto. Traduz aí para ele, porque isso foi uma revelação que eu tive. Lifting weight in gym is like Old Testament stuff. Old Covenant. He got it. And the cross training is New Covenant. Covenant. Is the new covenant. I'm going to talk in Portuguese because for this guy. No antigo pacto, Deus contava com a força do homem. Because the Lord was counting on man's strength. Ele diz para Josué, esforça-te. He told Joshua, strengthen yourself, Joshua.
Mas quando ele fala com Paulo no Novo Pacto, ele fala assim: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. It's something completely different. So my power is perfect in you when you were weak. Ou Deus não precisa mais da força do homem, mas ele precisa da resistência do homem. Por causa disso, Paulo fala assim: eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Yes, I fought the fight and I got it. I hold my faith all together and you has to. E guardei a fé, porque o novo pacto é um pacto de resistência. Resistir ao diabo. Não, calma. Calma. Você me contou antes, eu já tô dando spoiler. Já tá dando spoiler. Porque no novo pacto você não luta com o diabo na sua força. Because you are not battling with the devil, Satan anymore on your own strength. You are always counting on the Lord. Porque a instrução no novo pacto é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Because it's a different instruction the new covenant gives us. It gives us resist devil and he will flee away. Ou seja, o novo pacto é um pacto que o treinamento do CrossFit é mais eficiente. Yeah, so comparing both things, you can say that CrossFit is much more effective and efficient than going to the gym. Isso é uma piada, né? Mas creio eu que o CrossFit é o treinamento do novo pacto. Eu gostaria que você comentasse um pouco então sobre como é a importância, né, dessa junção do corpo, do espírito e da alma, da importância dessas áreas, porque eu achava meio absurdo como ele tratava da própria saúde e eu gostaria de ouvir de você, claro. Nos meus 20 anos, eu estudei muito sobre nutrição e Deus me mostrou que quando eu estivesse com 40 anos, eu ia ter que mudar a minha dieta. E quando eu tinha 40, 41 anos, eu comecei a ganhar muito peso, independente da quantidade de exercício que eu fazia. Eu podia correr 10 quilômetros por dia, eu podia ir para a academia 5, 6 vezes por semana. E Deus me mostrou aonde ir e com quem falar. Eu encontrei então um PhD em nutrição. Hoje ele está com 94 anos de idade e ele tem a saúde de uma pessoa de 20 anos. E ele me mostrou que você pode estar em forma, parecer em forma e estar doente. E o que ele me disse foi que você pode correr uma maratona e mesmo assim estar doente. Assim como você pode estar muito saudável sem estar em forma. A sua saúde depende da sua alimentação. Eu gosto de me exercitar, então eu faço ambos. Mas eu conheço muitas pessoas que estão toda trincada, mas muitas vezes eles têm problemas cardíacos ou eles podem desenvolver lá na frente um câncer porque eles comem muita carne ou não se alimentam direito. Oh, meu Deus! Oh my God! Conta para ele a especialidade dele. Ele pediu para eu mencionar que a profissão do Jeffão é fazer hambúrguer, cheeseburger. Hamburger, gourmet, cheeseburger, beef. It's all meat related in his alguém sempre vai querer comer, esse não é o problema. Então, mas na verdade, esse meu amigo me disse, Joe, se você quiser ter muito músculo, você então vai comer muita carne, 3 vezes por dia comendo carne, e você vai levantar muito peso, e em 3 meses você vai estar bem musculoso. Mas daí você vai morrer antes dos 70. Agora, se você quiser viver muito, então você vai ficar longe de produtos animais, não coma laticínios e também você não pode comer muito cada vez que você come. E você também não deve comer muito antes de ir dormir. Também não faz bem. Você pode estar comendo uma comida saudável e mesmo assim não estar saudável. O seu corpo, à noite, ele trabalha como uma diálise. Ele limpa
limpa todo o seu sangue, e se você come muito tarde, o seu corpo vai estar fazendo toda essa parte de digestão e não vai conseguir fazer o trabalho da diálise. Eu vivo uma vida muito disciplinada, porque eu quero viver muitos anos para servir a Deus. E o nosso corpo e a nossa saúde influencia o nosso espírito e os nossos sentimentos. Então, eu decidi me alimentar muito bem e descansar. O sono é muito importante. Então, a quantidade de sono que você tem também influencia na sua saúde. E outra coisa, o que você bebe. É muito importante água pura. Às vezes a gente tem que se adaptar em relação a onde nós estamos. Então, às vezes, eu não quero ofender algumas pessoas, então eu acabo jantando mais tarde, mas às vezes as reuniões em que eu vou participar acabam muito tarde, e aí depois todos vão jantar, mas aí se eu como muito tarde, eu não vou comer de novo até o período da tarde do outro dia. Mas é muito importante a gente ter disciplina. E, na verdade, se a gente pensar na palavra discípulo, quer dizer disciplinado. E você não pode ser um discípulo de Jesus se você não for disciplinado. É impossível você ser um discípulo de Jesus sem disciplina. Eu acredito, para você que está nos assistindo, é importantíssimo que você preste atenção nessa frase. É impossível ser um discípulo de Jesus sem disciplina. E a alimentação é uma das áreas onde a gente pode demonstrar essa disciplina, esse cuidado, esse zelo, né? Eu tenho aprendido nesse pouco tempo, junto com o Bispo Matera, muitas chaves importantes para a minha vida, né? Vendo a disciplina dele com a alimentação, me leva a refletir muito sobre a nossa disciplina acerca de várias coisas. Então eu queria te fazer um convite, você que está assistindo esse podcast hoje, reflita nessa mensagem, sabe? Até que ponto a tua falta de disciplina não mostra o teu estado espiritual. Porque nós somos seres integrais. Seres integrais. É impossível você não falar que o teu corpo não atinge a tua alma e o teu espírito. E o contrário, né? Como ser integral, nós temos que ter o cuidado e o zelo de cuidado que o Senhor nos confiou integralmente, né? Nós estamos tendo a oportunidade de ouvir de um homem que tem mentoreado homens de negócio, pastores e líderes no mundo todo. E eu gostaria que você tomasse e desse atenção ao que estava sendo falado nessa mesa, nesse dia. Eu achei legal também essa exposição aí, porque a gente ficou 6 meses sem gravar, né? E dentro desses meses que nós ficamos sem gravar, o que eu fiz? O que eu estava fazendo? Você estava malhando. Eu virei blogueiro fitness, né? Então quem me acompanha no meu Instagram sabe que você... vê que eu virei um blogueiro fitness nos últimos meses. Pai de pet. Então, o último programa que a gente teve foi o programa que eu revelei aqui, que eu era pai de pet, né? Tem aquela fotinha demonstrando a ricota. E agora, né, voltando aí, falando nesse tempo que eu fiquei parado, eu virei um blogueiro. mas é verdade. Eu tive essa experiência, eu tô nesse processo, né, de transformação, de mudança, e foi o primeiro lugar que eu vi fora do meu corpo, da minha saúde, o que mudou na minha vida foi na minha vida profissional também. Quando eu coloquei a disciplina na alimentação e no treino, isso começou a afetar, refletir também no... Você sabe que você construiu para mim uma boa ponte aqui para o próximo assunto que eu gostaria de falar com ele, porque a gente está tocando algumas áreas assim. Ele falou da parte apostólica, ele falou de paternidade, né? Falou dos livros, falou da parte da saúde, mas tem uma área que ele tem atuado, que é o mentoreamento de empresários, homens de negócio. E eu vou aproveitar a Paula aqui e vou fazer a pergunta em português para você traduzir para ele, né? Eu sei que é uma área que ele tem atuado, mentoreado, cuidado de cientistas, de homens de negócio nos Estados Unidos e no mundo, né? Eu queria que você perguntasse para ele sobre
essa visão que ele tem do reino de Deus e os negócios atuando junto, que ele falasse um pouco sobre isso. Como você dá propósito, senso de propósito à tua vida profissional integrada ao reino. Porque tem gente que separa, né? Meu tempo de trabalho, meu tempo de igreja. Como você fazer convergir uma vida integral de trabalho, da sua vida profissional está convergindo ao reino. Considering that you were a mentor to so many people internationally, people of importance, of status, and also businessmen and entrepreneurs. So the first question he has is, how can you give purpose to that without getting astray from the gospel or church or ministry? How do you put these two things together and make it flow as a whole, not as separate things? E muitas pessoas separam a sua vida de negócios com a vida em Cristo. Como que a gente pode fazer isso de uma forma íntegra, trazer o reino de Deus para os nossos negócios? Todos os grandes livros de liderança, empreendedorismo e coaching, eles são baseados na Bíblia. Então, para falar com as pessoas de negócio, a gente tem que pensar biblicamente, mas usar palavras do mundo. E depois que eles aprendem esses princípios, aí eles querem conhecer qual é o segredo do seu sucesso. E aí você vai então poder falar que o seu sucesso é Jesus. E eu sei que a Bíblia se aplica a todas as áreas da vida. E quando eu estou falando com líderes de negócios, eu não tento ser um expert na área de negócios de cada um deles. Mas falo no geral, como identificar o propósito do seu negócio, identificar a sua missão, ser honesto, que eles precisam priorizar a sua família e o seu casamento. É nessa área que eu entro. E eu tento dar conselhos usando os conselhos bíblicos. Mas muitas vezes esse é o erro que as pessoas cometem. Tentam entrar no negócio das pessoas. E se você não é especialista em cada um desses negócios e você tenta ensinar essas pessoas como fazer os seus negócios, você acaba passando meio que por bobo, porque você não é especialista em cada um desses negócios. Isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado. Você só vai até onde a pessoa te abre, né? This is something he's very careful about. He only it's a counsel to someone if this person opens up for him or requests his help. Otherwise, he is silent there. A melhor pessoa para pedir conselhos de negócios é Peter Drucker. E muitas pessoas não sabem, mas ele era um cristão muito fervoroso. Ele discipulou muitas pessoas, e inclusive John Maxwell. E ele também foi mentor de Bob Buford, que criou a Rede Cristã, mas usando os princípios da Bíblia, sim. Mas ele usava a língua apropriada, né? A gente não precisa ficar citando os versículos. Exatamente, os conselhos são dados pelos princípios. Por exemplo, quando os meus filhos eram bem pequenos, eu consegui discernir qual era o chamado de cada um deles. E eu comecei, então, a ensiná-los de acordo com isso. Um dos meus filhos tinha um chamado para negócios. Hoje ele tem 2 grandes empresas
empresas e também criou algumas igrejas. Eu nunca paguei para os meus filhos para fazerem as tarefas de casa, porque isso era parte da responsabilidade deles. Mas eu dava $5 cada vez que eles terminavam de ler um livro. E eles tinham que fazer o resumo. O meu outro filho, Jason, muito cedo eu percebi que ele tinha o chamado para a política. Então, eu o discipulava nas 5 esferas dos ministérios. E eu, então, trabalhava com ele, com os 10 mandamentos. Dei o livro para ele da Constituição Americana. Ele memorizou esse livro e quando ele foi para a faculdade, ele virou a faculdade de cabeça para baixo. Eu gostaria de entrar mais profundamente nesse ponto, porque hoje nós estamos num momento muito delicado nesse país, em que nós estamos com muitas dúvidas, as pessoas estão muito preocupadas com o futuro, por conta da política e o que isso vai interferir nas igrejas. Jesus disse que a igreja é a luz do mundo e não só a luz da igreja. Então, nós fomos chamados para ser luz em todas as áreas. Então, nós deveríamos criar as melhores universidades, os melhores hospitais, devemos ser os melhores músicos, compositores e os melhores escritores. Nós precisamos mostrar a glória de Deus em cada área da vida. A melhor forma de fazer isso é começando por termos famílias fortes e termos igrejas fortes. Se nós não temos igrejas bíblicas fortes, nós não podemos ter uma influência forte no mundo. Então, tudo começa na igreja. Se nós não temos uma igreja forte, se nós temos uma igreja dividida, se nós temos uma igreja imoral, isso não vai funcionar. Então, quando pessoas dessas igrejas vão para a política, vão continuar o que eles veem dentro da igreja. E aí você vai ver corrupção, e a gente pode ver isso em muitos políticos nos Estados Unidos que são cristãos, que, na verdade, eles eram de igrejas muito religiosas e não igrejas que viviam no reino. Então, eles não sabiam como aplicar os princípios bíblicos na vida pública ou na vida política. Nós precisamos de pessoas com entendimento do reino dentro da política, porque esses então vão ser como qualquer outra pessoa do mundo, não vão ser a luz. Aí o que acontece é que a palavra seria conflitante, mas é importante que a gente faça essa separação da vida cristã com a vida secular. Senão nós vamos nos sentir conflitantes no que nós vamos fazer. O que nós não podemos é dizer, por exemplo, o Partido Republicano é cristão ou o Partido Republicano é do reino. E isso é muito perigoso. Então, a gente precisa ser muito cuidadoso em relação a isso. E, infelizmente, foi isso que aconteceu aqui. As pessoas começaram a se confundir com a política e a igreja. E eles começaram a colocar a igreja numa função que não é originalmente da igreja, desse peso de levar a política e os políticos. Eu espero que esse programa alcance muitas pessoas e ensine isso para eles, que é muito importante manter isso no nosso coração. Muita gente hoje em dia tem se preocupado com isso aqui no país, de confundir Deus com a política. And we need to understand this. Você gostaria de fazer uma pergunta? Sobre esse assunto, né, da igreja ser relevante na sociedade, né? Tem uma frase em um dos seus livros que diz assim, né? Posso vislumbrar o dia em que no futuro o mundo virá para a igreja atrás de ideias sobre como cuidar da criação e das questões ambientais. Políticos buscarão conselhos sobre política pública
e formulação de currículo para administração de sistema educacional e como reconstruir comunidades que foram abandonadas à própria sorte. Eu acho muito interessante exatamente nesse ponto que você falou também sobre como você fala com os empresários. E, inclusive, isso me fez lembrar aqui do Thiago Nigro, né? Que ele é um cara que fala, ele tem bastante autoridade na área de falar sobre finanças e negócios. E ele é um cara que ele usa muito o Rei Salomão, Provérbios, para falar sobre finanças e sobre negócios. Inclusive, teve uma série que ele fez, né? O Desafio do 31 Dias do Rei Salomão lá. Então, ele usa... Então, a gente já vê isso acontecendo, né? To teach about finance to people. Mas, Jefão, você não fez sua pergunta. Ele não fez a pergunta, ele pregou pro bispo. Não, achei... na verdade, eu só queria... Só queria falar. Colocar isso aqui, que eu achei interessante, muito interessante isso que ele escreveu aqui no livro. E isso me fez lembrar aqui no Brasil, do Thiago Nigro, que já usa... que ele usa o Rei Salomão... Como foi o que ele falou, como princípio. Como princípio, é isso que eu só queria colocar, que eu lembrei dele só. Entendeu? É isso. Okay. Bishop, if you're going to tell us se você for nos dizer algum conselho para a liderança do Evangelho no Brasil, os bispos, apóstolos, qual seria o seu principal conselho para essa estação? Porque você escreveu tantas coisas muito importantes a respeito disso. Aquilo que você escreveu produziu unidade na igreja. Qual conselho o Senhor nos daria para essa estação que nós estamos vivendo? Well, what did I write? Are you talking about the statement online? Eu escrevi algumas coisas. Yeah, well, it's in Portuguese, so translate to Portuguese. Alguns meus vídeos em português. Global, and it's called the NAR and Christian Nationalism Statement. Exactly. Tell us about this. I would encourage Nos conte pouco a everyone to respeito desse sign livro that, to get especificamente. online, NAR, capital NAR, and ChristianNationalism.com. Repeat, please. Repita, por eu gostaria favor, de pedir para a equipe o colocar nome do livro. Nós vamos colocar aqui embaixo durante a transmissão do programa esse site onde você pode entrar e acionar esse tratado que foi escrito por ele, onde vários líderes nas nações estão assinando a respeito da unidade da igreja. Okay, it's NAR and AND ChristianNationalism.com. Okay. Tell us about what you wrote about this and Nos conte pouco sobre o que você escreveu e como você poderia nos aconselhar, mais ou menos, nesse protocolo que o senhor escreveu. Well, bem, I don't know your context. Eu não sei o seu contexto ou a política de vocês, mas é difícil. Então é difícil para mim dar um conselho. Mas a única coisa que eu diria é sempre manter o Evangelho focado. Some Christian leaders make and churches make is they think they're going to change society just by Alguns líderes and the law. Erram ao achar que vão mudar a sociedade através das leis. And they become merely an addendum to a political party. Eles ficam muito presos a um partido político. Você pode se movimentar politicamente, mas sempre tenha essa noção de que o Evangelho é antes de tudo isso. It's important, more than anything else, that they have a very, very strong relationship with Jesus. That they spend time in prayer, they get deep in the Word, because many pastors are so active and so busy, they don't have a strong relationship with God. Yeah. And then they could not only fall into sin, but they could take the church and make a focus on things. Alguns políticos que são cristãos às vezes erram e acabam dando um tiro no pé, fazendo aquilo que era bom ficar pior.
Sometimes less is more. Às vezes menos é mais. Existe um livro na América que diz Igreja Simples, que foca em fazer discípulos. Não faça algumas coisas, não gaste tempo. Não é só estudar a Bíblia. Mas discipular também é fazer política. Escola para crianças. Discípulos não é só estudar a Bíblia, mas nós temos que focar em fazer discípulos e liberá-los no mundo. Deus não liga para o tamanho da sua igreja, mas para quantos discípulos você tem. Como você está servindo a sua comunidade e mudando o ambiente. É isso que importa. É isso que testemunha a respeito do Evangelho. Pessoas que amam o seu vizinho como amam a si mesmos. Pessoas que andam como Jesus, que não estão construindo coisas erradas, mas estão construindo o reino de Deus. É isso que importa. Isso é incrível. Obrigado, Bispo. Eu gostaria de saber mais a respeito da sua visão profética, porque eu li 2 coisas que o Senhor escreveu. Um que o Senhor compartilhou conosco e outro sobre os protocolos proféticos. Você pode nos dizer a sua visão a respeito do profético? Porque eu creio que nós somos a igreja no Brasil está crescendo no ministério profético, para entender como essa graça flui na igreja. O Senhor pode nos mostrar um pouquinho mais a respeito do que o Senhor escreveu sobre isso? Bom, nos Estados Unidos, na eleição de Donald Trump, só um momento. Quando o senhor diz que não sabe o contexto da nossa nação, eu gostaria de... Eu creio, não sei a Paula, mas eu creio que nós estamos vivendo um momento muito similar aos Estados Unidos. Trump e Bolsonaro é bem parecido. Como nós estamos divididos, polarizados, né? Very polarized, divided, like Republican Party versus the Democrats. Here is the same. Como nós estamos divididos entre o Partido Republicano e o Democrático, é bem parecido aqui no Brasil. Eu aconselho. No, it's okay. Eu creio que temos que ser muito cuidadosos. Eu pessoalmente não idolatro nenhum, não endosso nenhum presidente, porque se eu fizer isso para os outros 50% não vão me ouvir, não vão ouvir o Evangelho. Para mim, isso significa que as pessoas que fazem isso não ligam para metade da nação. Como eles vão ouvir de Cristo se você está falando sobre Donald Trump? Agora, se você trabalha para o Donald Trump, tudo bem. Mas na política, tudo bem. Nós somos uma república democrática. Não estou dizendo que você não devia fazer isso. Mas como pastores, nós devemos ter muito cuidado. Nós queremos que o Evangelho vá para todo o mundo ou só para as pessoas que concordam com a gente. Então é por isso que quando Donald Trump concorreu à presidência a primeira vez, eles vieram me dizer para endossar ele, para apoiá-lo, mas eu disse não, mesmo que eu votei nele. Mas pelos princípios em que eu me movimento, as pessoas precisam saber disso. Eu falo contra, eu critico, eu apoio as atitudes, mas eu não vou dizer vote nele ou vote naquele. Eu acredito que isso é um conselho. Se você quer que o Evangelho vá para todos, ou só atrair pessoas que concordam com você. Jesus disse, muitas pessoas
não estão andando no caminho certo. People who are living immoral lives. E pessoas que estão pessoas que vivem uma vida moral, que têm os seus impostos recolhidos. E alguns não faziam isso, alguns eram o oposto, mas mesmo assim Jesus os chamou como discípulos. O evangelho é para todos, então nós temos que ter essa certeza que eu não apoio especificamente candidatos, na minha opinião. Nós temos que pregar os princípios e focar neles, né? Princípios políticos, e cada um vai votar de qualquer forma naquele que acredita ser o melhor. Existem algumas exceções a isso. Mas, obrigado, bispo, porque nós estamos crescendo nisso, nós somos muito ainda jovens na questão da democracia, e nós vamos, se Deus quiser, como nação, ir para o lugar certo. Eu agradeço, é importante receber do Senhor. E a posição da igreja no Brasil é bem parecido com isso. Nós estamos aprendendo assim, como nos posicionar como igreja. Mas agora eu vou dizer algo, como uma qualificação. Se alguma vez se de alguma forma se alguém se candidatar, um nazista se candidatar, um satanista, eu com certeza endossaria e apoiaria o outro candidato, isso com certeza. Mas é meio óbvio, a maior parte das pessoas entenderiam isso. Mas nós temos que ser cuidadosos. Eu sou muito pró-vida, casamento tradicional, livre mercado. Eu posto contra o socialismo todo o tempo. Isso é uma chave. É importante essa diferença. Não é endossar algo, mas se você está procurando uma situação muito oposta àquilo que você acredita, você precisa se posicionar. Eu não estou falando contra uma pessoa em particular. Você não vai sempre acertar, mas os princípios bíblicos, eles estão ali, né? Eles são fundamentais e eternos. Então são princípios bíblicos que Deus entregou aos judeus. Os princípios econômicos, políticos, eles eram escravos. Eles estavam trabalhando como escravos do Estado. Então esses são princípios bíblicos. Eu acho difícil alguém ser comprometido com o socialismo e querer saber do evangelho. Então mas de qualquer forma nós temos que ser cuidadosos. E sobre a graça profética que eu estava te perguntando? A graça profética fluindo na igreja nesses dias. O senhor poderia o senhor poderia nos dizer como o senhor fundamentou isso na sua rede, como o senhor ensina sobre isso? Bom, em português, eu encorajaria todos vocês a lerem. Aí, mais uma vez, eu pedi para o pessoal da nossa multimídia colocar esse documento no YouTube, onde ele coloca os protocolos proféticos para esse tempo. Vale a pena vocês darem uma lida. Eu já li, e posso dizer que nós, como igreja, nós concordamos com esses protocolos e praticamos ele aqui na casa. Wow. And also, I released a book a year ago called Eu liberei um livro, eu lancei um livro, Processo e Poder do Ministério Profético.
E ele impacta muito. Muitas igrejas estão usando em escolas de profetas. As pessoas amam o livro. Nós temos que traduzir ele para o português, inclusive. Preciso trabalhar nisso. Que se vocês lerem esse protocolo profético que ele deu para vocês aí, o site, vocês vão entender bastante dessa visão profética, que ela resolve muitas confusões e problemas dentro da igreja. Nós já estamos caminhando meio que para o fim do programa, mas nós temos hoje convidados muito especiais aqui. Nós estamos com dois irmãos que vieram de Cuba, uma nação que nós amamos. Tem um grande amigo, o apóstolo Fernando, com quem nós já estivemos servindo lá. Eu gostaria de saber se eles têm alguma pergunta a fazer. Do you have some questions? Vocês têm alguma pergunta para fazer ao bispo? Leonel, do you want to ask something? Querem perguntar algo? Alguma coisa que nós tocamos em la conversação que lhe gostaria que esclarecesse, que perguntasse? Algo que nós conversamos aqui, que vocês gostariam de perguntar, algum ponto específico? Por favor, venga cá. Por favor, venham aqui, vou apresentar vocês. Não, por favor. Deixa-me te apresentar. Deixe-me te apresentar. Fica aqui do meu lado. Essa é a Leonela. Hoje é uma filha aqui da casa, está caminhando com a gente. Chegou recentemente. ¿Le gustaría hacer una pregunta? Bueno. Tú puedes hacer en inglés porque habla bien en inglés, entonces ya hace directo a él. Muitas pessoas me perguntam sobre a igreja apostólica. Nós cremos que somos pais espirituais. Pessoas de outras denominações me perguntam sobre essa revelação. So I believe that God have to show the person. Eu creio que Deus precisa mostrar para a pessoa essa revelação. And I want to know how we can say. Eu gostaria de saber como nós poderíamos dizer a essa pessoa about the Father, yes. Sobre paternidade, né? Paternidade espiritual, para alguém que não entende dessas coisas. Yeah, this. Did you get it? So, okay. So what she's trying, what she meant is, well, we understand that there are spiritual. Nós entendemos que existem filhos espirituais e pais espirituais. Mas às vezes nós encontramos pessoas de outras denominações que não entendem isso. Como nós podemos compartilhar essa revelação, né, da importância disso para alguém que não crê nisso? Não acredita que seja bíblico? Bom, eu diria que primeiro de tudo, Deus é chamado Pai, não apóstolo. E nos diz para sermos como Ele. E aí vemos as epístolas de Paulo. Ele chama Timóteo de filho, chama Tito de filho. Pedro chama Marcos de filho. Então, os apóstolos, eles tinham filhos espirituais, eles discipulavam esses filhos. Isso nos diz, né, em 1 Timóteo, que a igreja é a casa de Deus, ou seja, nós somos uma família de famílias. E família tem que funcionar de forma que reflita a família biológica. Então, quando vamos a 1 Timóteo 5, 1 e 2, nós dizemos, ele diz, trate as mulheres como mães, os pais como pais, as mulheres, enfim, como irmãs, irmãos. Ele se refere à família, né, à estrutura familiar. Então, com certeza nós teremos pais.
Então, a igreja é uma casa, ela não é uma denominação. Então, se eles lerem essas passagens, é um senso comum. That's a good question, Leonel. Foi uma boa pergunta. Muito boa pergunta, Leonel. A next question. Eu quero outra pergunta. Eu te dei uma oportunidade, você já quer perguntar de novo? Já tá melhor que eu. So many people also they don't understand. Muitas pessoas não entendem a revelação da Igreja Apostólica. They believe the only apostolic is like the New Alguns Testament. entendem que os apóstolos já não existem mais. Não tem mais isso no Novo Testamento, nesse novo tempo. Não tem apóstolos mais. How I can, yes. Como eu posso? I believe that she's asking about the. No, I understand. Yeah. The question. Okay. Eu entendi. Can you read Ephesians chapter 4, verse 11 to 16? Você veja Efésios 4. Apostles, prophets, pastors, teachers and evangelists, que nos diz precisamos de apóstolos, evangelistas, mestres, até que nós cheguemos à estatura de Cristo. Maturidade. Isso ainda não aconteceu. Então, se você acha que nós não precisamos disso, então é porque estamos maduros como igreja. Mas ainda existe muita coisa que com certeza precisamos crescer. Então, isso responderia essa pergunta só em Efésios. Nós percebemos uma diferença bem clara entre os 12 e os apóstolos de hoje. O problema é a confusão, né, de comparar os apóstolos de Jesus, dos 12, aos apóstolos de hoje. São graças diferentes. Nós fluímos em outra função no corpo. Entende? Graças. Obrigado. Você gostaria de fazer alguma outra pergunta? Não, entendi. Paula? Eu queria só agradecer a parte da disciplina da Vida Fit. Fala para ele em inglês, né? I'm happy to be here, of course. Eu estou muito feliz de estar aqui quando você estava falando sobre a disciplina, tomar conta da sua saúde, ser fitness. Eu estava aqui pensando e me desafiou. Então eu preciso ser melhor. Isso foi um grande encorajamento para mim. I'd like to say thank you, Paula, to help us. Obrigado, Paula, por nos ajudar. Meu prazer é meu. Obrigado por nos ajudar nessa mesa. Voltou para os caminhos. O bispo Matera chegou já fazendo um grande milagre. Depois de um longo tempo, eu vi ele no culto ontem, Carol. Viu? Foi muito bom te ver. Eu vi 2 domingos seguidos já que eu tô Nossa, eu acredito que agora vai. Agora vai, né? Agora você firma, espero. Você quer fazer suas considerações finais? Eu quero agradecer muito, né, ao bispo por ter compartilhado com a gente, né, tudo isso aí, muito bom. Agradecer à TV Rica, aos estúdios, né? E agradecer ao Cristiano que renovou meu contrato por mais um ano, né? Olha, eu também gostei, viu? Vamos chamar outras vezes. Que feliz de ter participado. Agora o nosso podcast está internacional, vou te chamar outras vezes para participar com a gente. Bishop, do you have some words to finish? O senhor quer dizer algumas palavras para encerrar? Quero encorajar as pessoas no Brasil. Essa nação tem um grande potencial na América Latina. Tem uma igreja muito forte. Um grande avivamento está tomando conta desse lugar. Muitos consideram o Brasil como um epicentro daquilo que está acontecendo na América. Não que Deus não esteja se movendo em outros lugares, mas tem muita gente vindo para Deus aqui. Então, mas isso nos faz pensar, onde existe muita gente se convertendo, precisa haver mais professores, mais mestres, mais ensinos. Precisa ter mais grupos pequenos para não só o ensino, mas também o discipulado. Vamos ver muitas igrejas grandes, mas eles não serão diferentes do que eram no mundo se não forem discipulados. Nós precisamos
preparar professores, mestres da palavra, pequenos grupos para discipular essas pessoas. Senão nós não vamos manter essa massa, esse grande avivamento. Obrigado, Bispo. Foi muito bom estar com você. Eu vou desfrutar mais 2 dias com o Senhor em Brasília. Mas isso foi uma grande bênção estar com o Senhor. Algumas pessoas que o Senhor que a gente conhece. Não, parece que foi uma vida junto, mas foram apenas 2 dias. Mas obrigado por essa bênção que o Senhor tem sido na nossa vida, na nossa nação, na nossa cidade. E eu gostaria de agradecer cada um de vocês que nos presentearam com a sua audiência. Nós estamos de volta, vamos ter muitas novidades esse ano, uma programação muito especial. Começamos com tudo, né? Acho que a gente vai ter outros convidados internacionais. Fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Nós vamos ter a profeta Chantel aí a semana que vem. Quem sabe estaremos com Paula novamente aqui, nos ajudando na tradução. Eu já me voluntario. Né? Mas eu queria que vocês voltassem a acompanhar o Spotify, o nosso canal no YouTube, nosso canal no Instagram, porque agora nós vamos voltar a atualizar as nossas programações e divulga o programa de hoje. Passa para os seus amigos, compartilha com pastores, com líderes, porque eu acredito que foi um programa extremamente especial. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês, Deus abençoe e nos vemos no próximo. Valeu! Valeu!